Segundo o dicionário Priberan da língua portuguesa, o milagre é um fato sobrenatural oposto às leis da natureza. Já no dicionário bíblico, milagre é um fato ou acontecimento fora do comum, que Deus realiza para confirmar o seu poder, o seu amor e a sua mensagem. Em cada milagre, há uma história de fé inabalável, onde a entrega total desbloqueia portais de potencialidades divinas. E você, acredita em milagres? Papo místico. Meu nome é Quitéria Dark e sim, eu acredito em milagres, mas não sem mérito e sem fé. Meu nome é Gabriel Menezes e eu discordo completamente com a definição de milagre segundo o dicionário da língua portuguesa. Eu não acredito que o milagre seja oposto à natureza, mas sim algo que é regido pelas leis da natureza. Bom, segundo a Bíblia e as suas variações, aí de cada religião, não é mesmo? É verdade, porque tem a Bíblia protestante, a Bíblia católica, sei lá, tantas, né? Exatamente. Existe cerca de 250 a 300 milagres relatados ali. É um número grande, não é mesmo? É, bastante. Esse total abrange... Na minha vida já aconteceu bem mais que isso, mas tudo bem. Só na minha vida, ali na Bíblia relata a vida de sei lá quantas pessoas. Sim, durante muitos anos, não é mesmo? É verdade. Mas esse total que abrange ali na Bíblia inclui eventos como curas, ressurreições, fenômenos naturais controlados, multiplicação de alimento, entre outros. É, claro, quando eu falei que já aconteceu mais que isso na minha vida, tô falando dos pequenos milagres. Claro. Como acordar saudável todo dia. Uhum. Como, por exemplo, tá subindo uma pedra, eu lembrei agora. Lembra quando a gente tava lá em Malta? Naquela laguna que é azul, bonita, que a gente viajou de barco pra conhecer. Claro. Aí não tinha um lugar que a gente subia numas pedras, a gente ficou na água, tu tirou foto minha. Teve uma hora ali que eu fui subir numa pedra daquela. Esqueci o nome do lugar. Tava de chinelo, que eu quase caí de costas. Se eu caísse, eu senti, literalmente, eu não minto pra vocês não. Eu senti como se uma mão me segurasse. Caramba. Sério mesmo, cara. Pegando assim nas minhas costas e me empurrando pra eu conseguir agarrar. Tipo, não, hoje não. Cara, porque do jeito que eu subi ali, se eu caísse, eu ia cair de costa numas pedras pontiagudas. Uhum. Se não fosse óbito, pô, eu ia ficar no mínimo paraplégico. Sério, foi uma parada assim. E aí, eu lembrei agora, porque foi uma coisa que Tera nem percebeu nada. Não. Eu nem falei nada com ela na hora. Não. Foi um susto. Sabe aquela parada que tu... Ufa, caramba, quase. Parece que alguém te segurou. Né? E eu não falei com ninguém ali na hora. Foi tipo assim... Foi você com você mesmo? Eu comigo mesmo. Foi tipo só uma sensação assim... Ufa, passou um filme assim pela minha mente. Pensei, caraca, se eu caísse ia dar merda. Eu não vou nem falar nada com a Quitéria pra ela não ficar bolada. Porque eu tava fazendo literalmente merda. Eu tava subindo pra um lugar que não era pra subir, querendo fazer graça. Tá vendo, ó? E de chinelo ainda, escorregadio, molhado da água. Aí, enfim, eu não falei nada com ninguém, mas agora falando de milagre, me vê essa cena na minha mente. E, cara, que incrível, porque ali eu poderia ter... Então, assim, milagre, o que eu tô trazendo nesse relato é que milagre vai além dessas grandes manifestações fenomenais da Bíblia. Mas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, aqueles livramentos que a gente fala, ufa, mas nem comenta com ninguém. Então, quantos milagres já não acontecem na nossa vida todo dia? Claro, né? Super. E aí a gente trouxe um conceito... Vocês sabem, quem está acostumado a nos ouvir, que a gente sempre busca trazer o conceito espiritual, mas muito baseado no espiritismo, porque o espiritismo, em sua natureza, ele tenta provar as coisas através da ciência. De uma maneira muito lógica, racional e filosófica. Eu mesmo não vejo o espiritismo como uma religião, mas como uma filosofia, né? Sim. Uma filosofia lógica e racional sobre o mundo espiritual. Então, para o espiritismo, milagres não são vistos como fenômenos que ainda não são aliás, são vistos, né? Ah, sim. Como fenômenos que não são compreendidos por nós ainda dentro do contexto científico atual. Ou seja, você quer dizer que o espiritismo não vê os milagres
como essa coisa absurda. É Sim. só uma coisa que a ciência ainda não compreende. É Exatamente, isso? Entendi. exatamente. E aí, falando especificamente sobre onde o Espiritismo traz certos esclarecimentos a respeito dos milagres, a gente trouxe algumas questões aqui do Livro dos Espíritos que esclarecem esses temas. E a primeira questão é a questão de número 527, quando Kardec pergunta para os espíritos se os chamados milagres podem violar as leis da natureza, como diz ali o início do dicionário, né? Exatamente. Então, o que os espíritos respondem? Eles respondem que as leis de Deus são imutáveis e o que parece ser um milagre é um fenômeno cuja causa não é compreendida. Interessante. É importante observar, só trazendo um ponto, porque tanto o dicionário da língua portuguesa, que relata o milagre como um fato sobrenatural oposto às leis da natureza, ainda no dicionário bíblico é mencionado como um fato ou acontecimento fora do comum. Eu gosto mais da lei da descrição da Bíblia. Não, eu não gosto também, porque ambos apontam para essa ideia de que é fora do comum, oposto às leis da natureza. Mas quando, de certa forma, no da Bíblia, quando ele fala que Deus realiza para confirmar o seu poder, eu não discordo 100% disso, porque sim, é uma forma de mostrar o seu amor através de uma mensagem. Mas se Deus é só amor e Deus é isso, e ele não precisa se provar para ninguém porque ele já é isso, para que ele vai querer mostrar pra gente? Não para se provar, né? Mas eu concordo com o fato de que sim, é uma demonstração de amor. Um milagre. Né? Ali dentro do contexto que ele traz. Uhum. Pode ser, sim, uma forma de mostrar o seu amor e a sua mensagem. Se a pessoa tem mérito, se a pessoa tem fé, o que se entende na Bíblia como um milagre, sim, pode ser dentro do conceito espiritual que seja, sabe? Mas vamos filosofar acerca disso. Vamos. Olha para uma flor muito bela em sua natureza. Ela apenas é bela. E ela apenas inspira. Ela precisa fazer algo para se mostrar bela? Não, mas é da natureza dela ser bela. Mas o que eu quero dizer é, dentro do contexto de que somos seres encarnados, endividados, né? Quando algo está planejado, a gente acredita dentro do mundo espiritual que existem os contratos espirituais. Então vamos lá, vamos se aprofundar um pouco mais nisso. Então, nos contratos espirituais, pode ser que eu tenha acordado que em algum momento da minha vida eu ia sofrer um acidente, como você relatou o seu caso de Malta, certo? Beleza. Vamos supor que estava previsto porque você precisava disso para depurar alguma coisa. Mas vamos supor que você estava com isso ali dentro da sua mente, né, da sua consciência, tão arraigado que você fez coisas muito incríveis, muito antes, e naquele momento da sua vida você não precisava mais cair. Você já tinha depurado o que você tinha para depurar, que estava previsto naquela sua queda. Bom, isso é uma conjectura, não é uma realidade. Não, mas é completamente possível dentro do contexto espiritual. Plausível, sim. Então, uma possibilidade. Aí a espiritualidade pensa, olha, o Gabriel foi para Malta, estava planejado aqui no contrato espiritual dele que ele deveria cair e ficar paraplégico, Deus me livre. Só que você já tinha aprendido todas as lições antes, por outros meios, por seu próprio mérito, sabe, sei lá, você adquiriu essa consciência e você não precisava mais se tornar paraplégico naquele momento da vida. Tá. Então isso pode ser visto como um milagre. Você viu como um milagre. Sim. Mas isso também não é oposto à natureza. Sim, absolutamente, não é oposto à natureza. Não é oposto à natureza e tem a ver com mérito e com fé e com merecimento. Exato, mas aí ainda discordo afirmar dentro da própria visão bíblica ver o milagre como uma coisa fora do comum. Ou dentro da visão, vamos dizer, mais materialista da língua portuguesa, ver como um fato sobrenatural oposto ao que é natural, às leis da natureza. Eu concordo, mas é que para muitas pessoas, dentro do contexto religioso, isso é incomum. Né? Para eles que não estão acostumados com o conceito de... ou melhor, estão acostumados com o conceito de vida eterna,
mas com um conceito de vida eterna diferente do nosso, né? Diferente do mundo espiritual, que acredita que só existe vida depois da vida, que a morte é só do corpo físico. Então, assim, talvez no dicionário bíblico não esteja ali 100% com o que a gente acredita, mas ainda está mais perto do que o dicionário da língua portuguesa. Sem dúvidas. E os espíritos respondem a Kardec, né, que esses fenômenos, eles acontecem dentro da lei, porque as leis de Deus, as leis naturais, elas são imutáveis. Só que o que parece ser um milagre pra gente, porque a gente não conhece, é a incompletude. A lei natural, a lei de Deus, a gente não compreende as causas. Sim. Mas uma das melhores definições que eu já li ou ouvi sobre milagre é do livro Cartas de Cristo, onde ele fala que milagre nada mais é que uma coisa que está em desarmonia, retornando à harmonia. Então, por exemplo, uma doença. Doença é desequilíbrio. Claro. É o corpo num estado de desarmonia. Mesmo que a pessoa esteja desenganada lá pela ciência, pela medicina, e a pessoa está no estado terminal de doença, esse estado terminal de doença é um corpo completamente desequilibrado, em desarmonia, fora de sintonia com as leis naturais. Quais são as leis naturais? Tudo funcionar de maneira saudável, perfeita, como foi projetada para ser. Você percebe que no exemplo que eu dei tem tudo a ver com o que você está falando agora? Sim, exato. Porque os contratos espirituais e as coisas ditas como ruins que nos acontecem também são desarmonias. Exato. Né? Para trazer algo que estava em desarmonia à harmonia. Exatamente. Porque muitas vezes a gente age contra as leis naturais. Por exemplo, fazendo mal ao próximo, odiando, tendo inveja. Claro. E aí, às vezes a gente precisa de algo que nos tire do equilíbrio físico para trazer o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional e moral, né? Super. Então, quando uma pessoa está doente e ela volta à saúde, o corpo está operando novamente em harmonia. Ou seja, nada, para mim, no final das contas, milagre não é o efeito sobrenatural, incomum ou oposto às leis da natureza. Na verdade, é um efeito trazendo as coisas de volta à harmonia, ao equilíbrio com as leis naturais. Mas que sim tem a ver com mérito. Sim. Os milagres. Porque Você tá batendo forte nessa tecla. Por que será? Não sei, tá me vindo. Vou bater forte. Mérito. Tem a ver com mérito os milagres. Porque, olha só, partindo do pressuposto do karma. O karma é o desequilíbrio. Verdade. Então, porque tu voltar está ao equilíbrio, atuando em desequilíbrio com seus pensamentos, atitudes e ações, e você está gerando mais, pela lei da causa e efeito, mais desequilíbrio na sua vida. E perceba, todos os ditos milagres da história e até os pequenos milagres da nossa vida são desequilíbrios. São desequilíbrios voltando ao seu estado natural. De equilíbrio. Exato. Então, sim, tem a ver com mérito. Porque, por exemplo, no caso de uma cura, eu não tenho aquela doença por acaso. Não é que Deus fez assim, né? Tipo, sei lá, fez unidunide e você vai ficar doente. Não. Tudo tá explicado ali dentro do seu plano, né? Que você precisava passar por aquilo para depurar questões X, Y, Z. Se você, antes disso, conseguiu restabelecer ali os seus karmas, você pode ser curado. Então você não precisa mais daquele desequilíbrio. E isso é visto como um milagre. Exato. Dentro da própria lei geral do amor, né? O livre-arbítrio e tudo isso, né? A gente pode aprender pelo amor ou pela dor. Aprender pela dor é aprender por esse estado de desequilíbrio. É onde você insiste num vício, por exemplo. Que é um desequilíbrio, cara. Vício, pelo amor de Deus. Você tá ali sorvendo, consumindo algo que tá fazendo mal a você e com frequência você tá trazendo desequilíbrio pro seu corpo. Total. A lei da causa e efeito, ela é inenarrável, ela é perfeita. Você tá fazendo aqui, tu vai receber a consequência disso depois. Tipo, a galera com câncer de pulmão, por exemplo, o próprio dirigente da nossa casa, né? Exatamente. Ele fala sempre isso.
é um desequilíbrio. Ele fumou muito em outra vida e nessa vida ele nunca fumou e o médico olhou pro pulmão dele e falou assim, não acredito nunca que você não fumou. Exatamente, né? Então, é um desequilíbrio. É um desequilíbrio. Então, nessa vida ou em outra vida ou no pós-mortem, você vai aferir as consequências das causas pregressas que você infligiu sobre si mesmo. Aprender pela dor é aprender através do desequilíbrio. É o pior caminho para se aprender. Agora existe a possibilidade de aprender pelo amor, que foi a possibilidade que o Cristo nos ensinou, né? Que é aprender através de um lugar de inspiração, de depuração moral, de evolução pessoal. E aí você pode aprender desse lugar de equilíbrio. Total. Né? Enfim. Bom, aí tem uma pergunta também no Livro dos Espíritos, que é a questão 529, quando Kardec pergunta sobre os eventos históricos considerados milagres ali, na Bíblia, né? Tipo, sei lá, ressurreição de Lázaro, sei lá, ressuscitou Lázaro e tudo mais. E a resposta que foi dada pelos espíritos é que muitos eventos narrados nas escrituras e nas tradições antigas, eles foram mal interpretados ou foram exagerados. Exato. E que alguns poderiam ser explicados pela ação dos espíritos e pelas suas capacidades entre a matéria e a energia. Exato. Então, enfim, para a compreensão da época, aquilo poderia e foi visto como um milagre, mas por quê? O conhecimento que existia naquela época não era suficiente para entender matéria, entender energia, entender... por exemplo, a reencarnação, Exato. entender fenômenos que não poderiam ser explicados nem com os vocabulários da época, não é mesmo? Então, isso é explicado pelo Espiritismo, no próprio Evangelho do Espiritismo e em outras literaturas, como não tem como você compreender uma coisa que para sua época, para a época que você está vivendo, não pode ser provada, não existe nem palavras no dicionário que possam explicar. Eu já vi, vamos dizer, dentro de linhas mais céticas e racionais, explicando o fenômeno de ressuscitamento. Ressurreição. Na verdade, ressurreição do Lázaro. Sim. Como um fenômeno que na época não se desconhecia, que é um fenômeno que hoje sempre aconteceu, na verdade, mas na época se desconhecia. Hoje a comunidade científica, a medicina tem um nome para esse fenômeno. É uma doença, uma coisa assim? Se chama catalepsia. Que a pessoa fica é um estado, como morta, é uma condição transitória, um estado transitório no qual o paciente ele fica incapacitado de se mover. E ele também tem alterações nas frequências cardíacas, cerebrais e respiratórias. Mas os órgãos continuam funcionando. Não, fica no estado que quase, se você não fizer um exame mais detalhado, se for fazer só ali o pulso, como faz, temperatura corporal e o batimento cardíaco, a pessoa está morta. Não detecta, né? Não detecta, entendeu? Então a catalepsia... Tem algumas linhas que explicam, né, de maneira mais cética essa ressurreição de Lázaro como uma pessoa que estava no estado de catalepsia, porque a catalepsia é uma condição transitória que pode ser gerada por qualquer doença que afeta a tua saúde e te leva à beira da morte. Aí teu corpo, para se recuperar, ele fica nesse estado quase que inerte para que as funções regenerativas possam atuar. E tem alguns, até a própria literatura, né, o cinema traz alguns casos assim, tem até alguns venenos que, tipo, meio que fingem que você tá morto. A pessoa realmente parece que tá morta e causa exatamente isso. Exatamente. E depois ela ressurge. Exatamente. Então, eu não tô aqui para dizer nenhum fenômeno, nenhum milagre da Bíblia, de forma alguma, mas para trazer uma compreensão, uma perspectiva mais aprofundada. Foram milagres, sim. O Cristo atuou e que realizou grandes milagres, mas não como a gente interpreta algo sobrenatural, anormal, incomum contra as leis da natureza. Na verdade, Cristo foi um grande médico, um médico dos médicos, e ele tinha ali capacidades, como ele mesmo falava, vós sois deuses, o que eu fiz vocês serão capazes de fazer ainda mais. Só que, é claro, ele já estava naquela época num estado de evolução tão grande que ele era capaz de entender essas leis que a gente ainda não compreende, mas aos poucos vamos compreendendo. Como, por exemplo, a medicina
compreendendo o fenômeno da catalepsia. Claro. Entendeu? Super. E aí a gente vai chegar nesse nível. Sim. Tem também uma questão muito importante, onde, se eu não me engano, é a questão 530, onde ele esclarece ali, né, investiga se os milagres que foram realizados por Jesus, o que eram os milagres, né, que foram realizados por Jesus. E os espíritos afirmam que Jesus tinha o domínio sobre as leis da natureza e que essas eram virtudes super elevadas ali, né, muito próximas de Deus. Mas ele exigia sempre... Agia, na verdade, sempre dentro das leis divinas e nunca violando. Exatamente, foi o que eu acabei de falar. Uhum. Ele conhecia leis divinas que nós ainda desconhecemos, algumas já conhecemos, outras estamos caminhando para conhecer, ou talvez outras estejamos longe de conhecer, mas ele conhecia essas leis e operava sempre dentro delas, né? Sim. Então, milagre, repito, está dentro das leis, né? Aí vem a questão 531, né? Que trata da possibilidade de fazer milagres como os realizados por Jesus. Os espíritos indicam que os seres humanos podem, através da fé e da vontade, realizar atos que parecem extraordinários, mas que são, na verdade, a aplicação das leis naturais. Ou seja, Kardec perguntou aos espíritos se nós éramos capazes de realizar milagres tais quais o próprio Cristo, né, o Jesus, realizou. E os espíritos responderam que sim, através da nossa fé, da nossa vontade, atos ditos extraordinários, mas que na verdade são aplicações das leis naturais, podem ser feitas pelo nosso intermédio. Na própria Bíblia também deixa isso muito claro, porque Jesus fala, né, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue mover essa montanha daqui para ali. Exatamente. É algo assim meio alegórico, mas significa que sim, você pode realizar grandes coisas pelo ato da fé, não é? Todos nós podemos realizar grandes coisas pelo ato da fé. E aí você falou que eu tava muito batendo na tecla do mérito e da fé, quando eu falei, né, meu nome é Victoria Dark. E é justamente por isso, porque eu acredito que os milagres, eles estão muito conectados com isso, com o mérito e com a fé. Tem razão. Agora, é um ponto importante observar, que eu ia comentar em cima dessa questão, em cima do que o próprio Cristo disse, né? Vós sois deuses, e o que eu fiz, vós sereis capazes de realizar e mais. Isso é muito importante, porque muitas das religiões, baseadas na própria Bíblia, tentam apagar a nossa centelha divina e a nossa capacidade de sermos individualmente, cada um, instrumentos de milagres na vida uns dos outros, colocando esses poderes dentro de uma hierarquia, onde ali uma figura religiosa, onde uma figura de autoridade religiosa, só ela pode ser o intercâmbio entre Deus e você. Só ele pode ser o intercâmbio da mensagem da Bíblia, de Deus e você. E aí a gente vem vendo o que a gente relatou no episódio Estelionatários da Fé, né? Aquela coisa de pessoas abusando desse conhecimento, desse poder, pela ignorância das pessoas, ainda insistirem que para se conectar com Deus, com o divino, elas precisam do pastor, do padre, do clérigo, disso, daquilo, do monge, do guru, ou sei lá o quê. Quando, na verdade, vós sois deuses e tudo que o Cristo realizou, vós sereis capazes de realizar e mais. Sim. Porque a centelha está dentro de você e ficar relegando isso a outros. Não, para acessar Deus tem que ser através do fulano, do ciclano, do beltrano. Cara, o homem é falho. E quando o homem falhar, tua fé vai falhar, porque tua fé não está em Deus, está no homem. Assim como aconteceu comigo. Quando eu era moleque, tinha um determinado pastor na denominação que eu frequentava, que o homem, ele tinha uma virtude de pregação, de dom, que, meu Deus, realmente era algo divino, operando dentro das leis naturais, e não era milagre. Eram espíritos elevados e bons soprando nos ouvidos dele, para que ele pudesse ajudar outras pessoas com suas palavras, como um médium, canalizador, né? Sim. E aí ele atraiu centenas de pessoas para aquela comunidade específica, para aquela denominação. As pessoas faziam filas,
O estacionamento da igreja ficava lotado, não tinha lugar para sentar, porque todo mundo queria beber e comer da boca desse homem. E muitos, como eu, colocou a fé nesse homem. Que esse homem era o intermediário de Deus ou de Jesus. Que esse homem poderia fazer milagres. E a gente colocou a fé, e eu coloquei. Só que como homem falho, ele falhou. Dentro do ponto de vista daquela religião. Mas de qualquer forma, você ter um caso extraconjugal com uma outra mulher fora do teu casamento é uma coisa, eu não julgo ele. Todos somos falhos. Mas é uma coisa imoral, no mínimo. E para uma figura de respeito religioso ali, nossa, é imoral ao extremo, à infinita potência. E aí todo mundo ficou desiludido com aquela pessoa e eu perdi a fé em Deus, porque eu, na verdade, tinha botado a fé no homem e não em Deus. Hoje eu não boto mais a fé em homem nenhum. Nem em mim eu boto fé. Eu boto fé em mim no sentido de buscar a depuração moral, a evolução moral constante. Estou sempre buscando, mas eu confio em mim mesmo? Confio, claro. Mas eu sei que sou falho. Claro. E não fico me colocando num pedestal como fodão. Porque eu sei que eu não sou, né? Então, todos nós podemos ser instrumentos de milagres na vida dos outros. Como? Às vezes você recebe o sopro de um amigo espiritual e vê uma pessoa passando necessidade na rua. E às vezes, momentos antes, aquela pessoa estava ali chorando, pedindo a Deus para que alguém visse ela naquela condição e ajudasse. Você recebeu o sopro e foi ali, entrou no mercado, fez uma compra e deu ali a necessidade que a pessoa estava precisando. Para a pessoa, você foi um milagre. Você só foi um instrumento de milagre. E ela recebeu um milagre. Sim. Mas você só foi um instrumento de milagre. E nós podemos ser um instrumento de milagres o tempo todo. É só querer. Sim. Bom, vamos falar então os casos de milagres mais famosos do mundo? Alguns, né? Porque são muitos. Com certeza a maioria deles vão ser bíblicos, né? Ou cristãos religiosos. Sim. Cristãos religiosos, creio que sim. Porque nessa egrégora é muito forte essa coisa de milagre, né? Muito forte. Mas vamos lá. A primeira a gente já comentou, é a ressurreição de Lázaro, né? Um dos milagres mais famosos do Novo Testamento é a ressurreição de Lázaro de Betânia. E é narrada no Evangelho de João. Segundo o texto, o que acontece? Jesus ressuscita Lázaro 4 dias depois da sua morte. Exatamente. Aí, como lá no Livro dos Espíritos falam, né? Será que isso não foi um relato exagerado? Pode ter sido. Será que foi 4 dias mesmo? Né? Não dá pra saber, né? Foram tantas... Será que talvez Lázaro estivesse realmente ali no estado de catalepsia? Ou no estado beirando a morte? Enterraram ele. Naquela época não enterrava, né? Naquela época botava em cova, né? Em cavernas, né? É tipo isso. E aí ele tava preso. Aí Jesus foi lá e pediu pra tirar, numa tumba, pediu pra tirar a pedra, ele saiu. Pode ser, não sei, não dá pra saber. De todo modo, não deixa de ser um, abre aspas, milagre, né? Do ponto de vista de que Jesus estava envolvido e seja ele ressuscitou ali ou não, aconteceu alguma coisa com Lázaro em que ele foi dado como morto e ele voltou. Agora, e o que Jesus, que foi? Conhecedor das leis naturais, foi ali e foi um instrumento de milagre para que aquela pessoa retornasse. Total. Ao mundo dos vivos. Um que me impressionou muito também, e aí já foi bem depois de Cristo, é um acontecimento chamado Milagre de Calanda. Aconteceu em 1640, lá na Espanha. Um jovem chamado Miguel Juan, ele teve a sua perna amputada. Mas adivinha só o que aconteceu? Milagrosamente, depois dele ter orado intensamente para a Virgem do Pilar, a perna dele se regenerou. Nossa, esse aí é complicado, hein? Esse eu não sei explicar. Olha, não tem... Esse pra mim foi um dos mais, Eu não quero me colocar como uma grande autoridade conhecedora das leis universais e tal. Mas isso vai muito contra as leis naturais. Cara, a perna dele foi amputada, cresceu de novo. Mas não sei, porque pensa, vamos parar pra pensar aqui das leis naturais. Quando a lagartixa perde o rabo não nasce de novo? Por que é a perda do homem? Bom argumento, arrasou. Verdade. Existem animais que são capazes de regenerar-se por completo. Uma salamandra é capaz de fazê-lo. Sim. Então, se tá na natureza, talvez possa ser realmente. Então, tá na natureza, é uma lei natural. É uma lei natural, é incomum. Incomum, mas não é impossível. É verdade. Mas é curioso, a gente também tem um poder de regeneração. Não no nível de um membro inteiro, mas, por exemplo, você tem um corte.
não se fecha de novo? Exatamente. Não regenera? Exatamente. Enfim, Então, gente, incrível. Esse pra mim foi um dos, assim, mais uau. Agora, se ele foi exagerado ou não. Acho porque que não. às vezes o cara não cortou a perna toda, só cortou um pedaço, assim, tava pra Eu não fora. sei. Mas, de todo modo, em 1640 já não era tão, assim, horrível de informação e de tecnologia. Era sim, amor, a gente tá falando da Idade das Trevas. Mas não era igual antes, lá na época de Lázaro. Amor, 1640... 1640 talvez era pior. Não, calma. A gente tá em 2024. Eu sei, amor. É mais recente, mas a gente bem mais recente. A gente tava na Idade das Trevas. Eu sei, mas é 1640 anos depois de Cristo. Eu sei, amor. O que eu tô querendo dizer é que a desinformação ainda era a mesma. Ainda era, mas... Talvez até pior. Porque, como eu disse, na Era das Trevas, conhecida como a Era Medieval, a gente teve um emburrecimento profundo. E escritos, tudo que a gente conhecia... Eu tô falando porque eu tô fazendo... Agora, exatamente nesse momento, uma matéria na faculdade chamada História da Filosofia Medieval. Então, houve uma queda da compreensão humana durante esse período. A desinformação era a lei, na verdade. Bom, não é eu não sei mais se recente. era tanta do que há 2024 anos atrás, entende? Pra mim, 1640, sim, foi a época das trevas, tinha muita desinformação. Sim. Mas, cara, tem escritos sobre isso, entende? Tipo, e são muito mais recentes do que a Bíblia, por exemplo. Sem dúvidas, isso é verdade. Mas beleza, vamos lá, vamos pro outro. Próximo. Um outro também que tem um filme, tá? Já fica a dica. É mesmo? Tem um filme. Sim. Os Estigmas de Padre Pio. Não sei se você já ouviu falar dele. Já vi o filme, inclusive, o antigo e o mais recente, que tem um filme antigão italiano, inclusive. Ele era um monge italiano que relatou ter recebido... Se eu não me engano, ele era um monge franciscano, que é uma ordem muito exigente, mas fechada. ele era da Itália. Não, franciscano, quando eu falo, é a ordem, né? Tá, sim, e esse monge, né, o Padre Pio, que vocês assistam o filme porque é muito comovente. É muito bonito. Acho que foi a irmã Cristiane que indicou esse filme pra gente. E a gente viu, ela tava aqui, inclusive. Foi. Isso. Que aconteceu com ele? Ele relatou ter recebido estigmas, e aí, pra quem não sabe, estigmas são as feridas que correspondem às feridas de Cristo quando ele foi crucificado, né? Nas mãos e nos pés. Exatamente. Como o furo do parafuso, Exato. Isso foi em 1918. E esses estigmas, eles foram investigados e considerados inexplicáveis pela medicina e permaneceram visíveis por 50 anos. Exato. Uma ferida que dura 50 anos sem curar e sangra e dói, sabe? Realmente é uma história muito tocante. O filme do Padre Pio representa a história dele, um homem que estava ali em isolamento, mas por algum momento ele passou por alguma situação, ele viu o sofrimento no mundo e decidiu e pediu a Deus com muita fé que a todo o sofrimento do mundo fosse imposto sobre ele para trazer alívio aos outros. E aí ele começou a vir essas estigmas, manifestar essas estigmas. Bom, a ciência hoje fala de manifestações psicossomáticas. O que são manifestações psicossomáticas? Quando você deseja, ou sente, ou imagina uma coisa tão fortemente que aquilo se manifesta sobre o seu corpo físico. Uma doença, por exemplo. Mas pensando do ponto de vista espiritual e de reencarnação, ele poderia ter sido um dos guardas que crucificaram Jesus. A gente tá falando de possibilidades. Possibilidades, gente, não estamos falando de fato aqui, pelo amor de Deus. Que do ponto de vista da reencarnação faz sentido. Tipo, você nascer com determinadas características que tem a ver com a sua vida anterior. Sim, enfim. Sem dúvidas. Absolutamente é possível. E plausível. Sim. Né? Real. Então, poderia ser isso e poderia ser uma série de outras coisas. A gente tá aqui só especulando, né? Estamos especulando, né? Enfim, mas é fascinante a história do Padre Pio, porque além da questão do estigma, você percebe que ele foi um instrumento de milagre. Por quê? Sim. Por ter o estigma, ele começou a atrair muitas pessoas. E as pessoas procuravam ele. Qual foi a maior missão dele? Criar um grande hospital de ajuda aos pobres. Então, isso trouxe para ele visibilidade, para que ele pudesse ajudar outras pessoas. Total. Bom, vamos falar um pouco de casos mais recentes, porque a gente... porque só tá falando de coisa antiga. Não, a gente falou de coisas super antigas, mas tem também... milagres mais recentes aí na lista? Depende do ponto de vista, né? Mas sim, um que é considerado milagre e que é mais recente foi em 2004.
o tsunami de 2004. Caraca, matou mais de 220 mil pessoas. Isso, exatamente. Então, foi lá no Oceano Índico, né? Na cidade de... uma cidade da Indonésia, que eu não sei falar o nome agora. Melabó. Melabó. Uhum. Então, gente, o que aconteceu? Foi poupada, essa cidade inteira foi poupada do impacto total do tsunami. Uhum. Então, tem vários relatos que afirmam que a onda lá do tsunami gigantesca, ela parou e ela recuou inexplicavelmente antes de atingir essa cidade. E que muitos residentes ali consideram que foi um milagre. Uau, talvez um fenômeno geológico. Ou seja, novamente, estou aqui trazendo só questionamentos Ou talvez a para galera... trazer razão. Porque se for um fenômeno geológico, é um milagre ainda. Mas por que é um milagre? Porque era respeitando uma lei natural, a geologia. Tá, mas também pode ser que a galera daquela cidade tinha super mérito e ninguém precisava morrer. Então, aí a geologia atua dentro das leis. A gente separa as coisas, né? A gente acha que a ciência tem que estar separada da espiritualidade. Exato, eu tô questionando e elas andam exatamente. em conjunto. Exatamente. Não é mesmo? Eu tô trazendo aqui alguns argumentos científicos pra gente ponderar. Porque no caso geológico, no caso lá do Padre Pio, foi um milagre. Dentro das leis naturais, psicomatização de efeitos físicos, que promoveu um grande impacto social. Por quê? Depois ele construiu um hospital imenso que existe até hoje. E ajudou tantas Ajudou, pessoas. sei lá, já passou da conta dos milhões de pessoas. Sim. O caso do tsunami. Tá bom, talvez as pessoas daquela ilha tivessem muito mérito, oraram, pediram, mas novamente, por um fenômeno geológico, ou seja, uma lei natural, e aquilo não aconteceu, né? Exatamente. Então assim, né, trazendo um pouco de ponderação somente. Vamos para outro caso que a gente teve em 2010. Mais recente. 13 anos, 14 anos atrás mais ou menos, né? A sobrevivência milagrosa do terremoto do Tahiti. Também outro evento histórico marcante, né? Assim, dizimou milhares de vidas. Nós tivemos aquele devastador terremoto no Tahiti, onde houveram diversos relatos de pessoas sendo encontradas vivas sob os escombros vários dias após o desastre, apesar das condições adversas e da falta de água e alimentos, o que muitos consideram milagres. Mas isso não é um fato isolado no caso do Tahiti. Claro, não é. Outros eventos iguais, como por exemplo no Japão. Sim, aqui também já tiveram desmoronamentos. No Chile, outros a história dos mineiros lá da mina, que foi ficaram do Chile, se eu não soterrados me do engano. Chile. Exatamente. Dos meninos que ficaram presos numa caverna de água, acho que na Tailândia. Não, são sei lá, vários na Indonésia. casos, né? Exatamente. O terremoto e a tsunami do Japão de 2011 também tem casos bem interessantes, porque depois do terremoto e da tsunami, surgiram histórias de sobrevivência e de pessoas sendo encontradas intactas em meio a destroços. E outra coisa também que aconteceu e que foi considerado, né, milagroso ali do tsunami e terremoto do Japão de 2011 foi que alguns objetos dessas pessoas foram encontrados intactos em meio dos destroços. E, inclusive, ainda falando sobre objetos e coisas encontradas, tem um caso bem interessante que é da estátua de Jesus Cristo. E isso aconteceu nas Filipinas, né? Após um furacão que foi um furacão bem famoso lá, a estátua de Jesus Cristo foi encontrada praticamente intacta entre as ruínas de uma igreja. E a igreja estava completamente destruída. E aí isso foi considerado um milagre pelos fiéis, né? Porque imagina, a igreja está em destroço, mas a estátua de Jesus está intacta. Por exemplo, a Aparecida do Norte, aqui do lado da gente, né? Fica 1 hora de Campos do Jordão. Foi fundada a igreja. Sim. Porque os pescadores encontraram uma estátua da Nossa Senhora dentro do rio. Não era nem Aparecida, porque era... Aparecida é o nome que deram depois que apareceu. Depois, exatamente. E por isso o nome da cidade, Aparecida do Norte, né? Eles encontraram uma estátua pescando, e era a estátua de Maria, só que uma representação negra de Maria. E depois essa estátua foi colocada numa igreja, uma pequena igreja, e essa estátua começou a fazer muitos milagres, porque as pessoas, devotos e tal, vai lá, fé, merecimento, claro. Obtém ali uma coisa que estava em desarmonia, retornando à harmonia dentro das leis naturais, e aí
começam, não, é a estátua, aí nasceu. Depois diocese, arquidiocese, hoje é esse grande lugar de peregrinação aqui em São Paulo, que é a Aparecida do Norte, né? Então, virou hoje, nem sei qual mais é o nome agora, né? Não é nem catedral. Santuário. É um santuário, exatamente. De Aparecida do Norte. Exatamente, enfim. Então, vários casos, né, que a gente tem aí de milagre. E, novamente, presta atenção no teu dia a dia. Presta atenção na tua vida. Faça uma reflexão. E você vai perceber que você também já viveu muitos milagres. Claro. E aí, pra gente ir concluindo, eu queria deixar uma mensagem final sobre esse tema, porque é um tema complexo, né? Envolve a fé, a religião, a ciência, vários pontos de vista diferentes. Mas independente da perspectiva espiritual ou religiosa, o que eu percebo é que esses eventos, eles tocam profundamente o coração e a alma das pessoas no mundo todo. E os milagres, eles são frequentemente vistos como manifestações do divino, sinais de esperança, de demonstração de uma realidade que transcende a compreensão humana. Mas, para muitos, eles também são testemunho de presença e intervenção de uma força maior, seja ela interpretada como Deus, o universo, uma energia espiritual ou uma consciência superior. E a gente tem que respeitar aí a fé e a crença de cada um, apesar de que sim, nós trouxemos aqui do ponto de vista de todos os tipos de pensamento. É isso. Acredite no amanhã melhor. É uma mensagem de esperança no fim das contas, né? Sim, porque os milagres, eles acontecem, eles são possíveis. Talvez só a interpretação esteja um pouco ainda no nível da ignorância. Exato. É possível ter uma fé em milagres, mas uma fé ponderada, pautada no lógico e no racional. Algo que estava em desarmonia, retornando à harmonia dentro das leis naturais que desconhecemos todas em sua plenitude. Mas nós podemos receber muitos milagres e também podemos ser instrumentos de milagres. Claro. E talvez, ponderando mais um pouco sobre a fé, ela se fortaleça dentro de você como se fortaleceu dentro de mim. Porque quando você pondera a fé no milagre com algo mais lógico e racional, você começa a ver o milagre como algo completamente plausível e possível. Super. E se é plausível e possível, pode acontecer com você quando você menos esperar ou quando você mais precisar. Peça com fé e vai acontecer. Aconteceu comigo, acontece o tempo todo. Eu acredito em milagres. Não da maneira como a maioria das pessoas, já deixamos bem claro, acredita, mas acreditamos em milagres. É sim. Bom, vamos para a nossa roda mística? Vamos então. Bem-vindos à nossa Roda Mística. Neste espaço indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Chegamos na nossa Roda Mística e Isso como aí. o tema de hoje é milagres, né? A gente falou sobre curas, sobre fenômenos aí espirituais. A gente trouxe para vocês hoje um livro. Um livro que tem a ver com esse tema. É um livro que se chama Curas Espirituais e Fenômenos Supranormais, do médium Hermínio Miranda. Ele traz aí uma análise dos fenômenos de cura e outros eventos que são considerados milagrosos à luz do espiritismo e da parapsicologia. Com certeza deve ser uma análise bem lógica, racional e muito ponderada, né? Super. Por isso que eu gosto da literatura espírita. É uma forma, digamos, espiritual mas e com científica. Lógica e que não despreza a ciência, né? Exatamente. Tenta andar junto ali, ou, né, o mais próximo possível. Exato. Então é isso. Gratidão à palavra, pela atenção de vocês. Fiquem bem. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo no coração e até o próximo episódio.